meu pai vem de uma família muito pobre, as condições deles de vida eram péssimas, e meu avô um alfaiate, pai dele. E meu avô fazia terno para o oficial, na época, do terceiro registro de imóveis. E meu avô viu aquela condição, meu avô também com recursos limitados, foi pedir então para o oficial daquele cartório para que arrumasse um emprego para o meu pai. Foi quando meu pai entrou, começou na atividade registral e não saiu mais. Começou lá com o cargo de office boy, e daí foi galgando e chegou onde chegou. Meu pai era uma pessoa que ajudava muito, ajudava demais os funcionários dele, as pessoas em volta, a família dele, ele sempre ajudou demais, e eu acho que eu procurei herdar tudo isso de uma forma muito abrangente também. Eu conheci o Dr. Bernardo ainda nos tempos de advocacia, enquanto advogava e trabalhava para a Prefeitura de São Paulo, no antigo departamento chamado Ressolo, de regularização fundiária. Então, tínhamos uma grande interface por conta das regularizações feitas em áreas da circunscrição do 18º Registro de Imóveis, e desde então um ótimo relacionamento com o Dr. Bernardo. Passados alguns anos, tive a oportunidade de ingressar na serventia, fazendo uma assessoria jurídica, e ato contínuo acabei sendo nomeada oficial substituta do cartório. Minha relação com o Dr. Bernardo se tornou algo que extrapolou a esfera profissional. Então, eu tenho que dizer que eu sou uma privilegiada, porque pude conviver praticamente diariamente com uma pessoa incrível e que transcendeu aí as questões profissionais. Ele era um conselheiro, ele era um paizão, não só meu, mas de todos os funcionários do cartório. Eu conheci o Bernardo quando eu comecei a adjudicar na primeira vara de registros públicos da capital. Ele foi logo um dos registradores muito presentes, querendo colaborar com aquela jurisdição que era responsável pela corregedoria permanente dos registros de imóveis na capital de São Paulo. E ele desde logo se mostrou extremamente bonachão, bem-humorado, respeitoso, mas com muita cordialidade, não é? Não foi aquela aproximação formal que, em regra, era o rotineiro nos registradores, que eram então pessoas vetustas, pessoas muito cônscias da responsabilidade, e era natural para essas outras pessoas um certo distanciamento com o juiz corregedor da vara. Bernardo não, ele logo quebrava essas arestas do protocolo, então ele era coloquial, sem nunca perder a consideração, o respeito. Era uma pessoa muito alegre, e foi assim que ele se tornou, desde logo, uma pessoa em quem eu passei a confiar, e tive o privilégio de ser amigo dele durante 4 décadas. A nossa amizade é longeva, data de 1959, em que o Bernardo trabalhava no terceiro registro de imóveis da capital, e eu já era auxiliar ainda no 7º registro de imóveis da capital. Uma amizade assim familiar, uma amizade não só como titular e escrevente dos cartórios onde nós exercemos nossa profissão, ou exercia, né? Como também nós somos amigos assim da família, viajando juntos. E, por exemplo, 2 vezes fomos para a Europa, quase 40 dias juntos, então é uma amizade também com os filhos, né? E o Bernardo é como meu irmão, né? A amizade que nós temos por tantos anos, e a gente sempre lamenta, né,
a perda tão recente dele, e foi uma perda não só para nós, nosso amigo, como somos amigos, como também para toda a classe registral. Bom, o Bernardo é amigo meu há coisa de 40, quase 50 anos. Desde o tempo que ele era escrevente no 3º Registro de Imóveis, trabalhando com o saudoso Hélio Ferrari, e nós ficamos muito amigos. Para mim, é uma pessoa... Não dá para você descrever Bernardo Oswaldo Francês. Era amigo dos amigos, sincero, um cara fora de série. Convivemos por muito tempo e mais perto quando eles mudaram. O 18º mudou o cartório para Domingos de Moraes e o 12º era na Domingos de Moraes. E nós convivíamos quase que diariamente. Nós nos conhecemos nesse movimento de 82 pelo restabelecimento da privatização contra a estatização. E fizemos uma amizade em razão disso, muito forte, né? Amizade até de família, né? Com os filhos, com a esposa, filhos e tudo mais. Depois ele assumiu a Anoreg São Paulo, né? Antes de Anoreg era a Associação de Serventuário de Justiça, depois foi transformado em Anoreg São Paulo, e na qual eu também estive como vice-presidente dele, atuei junto com ele na Anoreg São Paulo. E assim por diante, vários movimentos por exemplo, na regulamentação do 236 da Constituição Federal, que é a Lei 8935, estivemos juntos, batalhando junto lá nas comissões que foram criadas pela classe para apresentação de proposta, né, na regulamentação. Então foi uma relação muito boa, uma relação de amizade muito boa. Eu lembro com muita saudade e com muito carinho da atuação do Dr. Bernardo e da amizade que nós tínhamos, né? Bernardo foi um ícone da nossa classe, lutou bravamente para que as serventias extrajudiciais foram privatizadas, né, com a emenda constitucional 236 da Constituição Federal. Essa luta foi brava, porque você sabe que desde que eu entrei em cartório no ano de 1953, já se falava em que as serventias todas seriam passadas ao governo, né? E então isso nunca aconteceu, mas quando da Constituição de 1988 era previsto que todas as serventias seriam estatizadas, né? E a luta não só do Bernardo, como grandes líderes da classe, conseguimos que na Constituição fosse introduzido esse artigo 236, que privatiza todas as serventias, embora o serviço seja público. O Dr. Bernardo sempre foi um lutador da nossa classe, embora poucos hoje reconhecem isso, né? O Bernardo sempre foi daquele jeitão italiano dele, lutou muito em Brasília, junto com o Siviero, junto com o Zé Carlos Alves, o Cláudio Marçal. Então foi uma luta muito dura e nós conseguimos pôr um ponto final nessa questão de estatização e privatização. E assim como quando a Lei 6.015 foi entrar em vigor, as reuniões que existiam na primeira vara de registro público com o titular, o Dr. Gilberto Valente da Silva, onde a gente começou a elaborar os provimentos e portarias, e tinham reuniões com esse pessoal, os mais antigos, quase que diárias lá, para poder elaborar o provimento, para poder ver andamento de título dentro do cartório em face da Lei 6.015. O Bernardo era um líder da classe e um líder que tinha algumas peculiaridades muito interessantes, porque ele se tornava logo alguém íntimo das pessoas que poderiam modificar a relação entre o Estado brasileiro e
os cartórios. Então ele foi peça fundamental naquela que eu considero a melhor estratégia do Constituinte de 1988, que foi converter cartórios, que eram repartições consideradas rançosas, burocráticas, com excesso de formalismo, né, em delegações extrajudiciais que, sob a inspiração da iniciativa privada, hoje oferecem um serviço mais do que eficiente. As delegações extrajudiciais, a partir de 5 de outubro de 1988, elas se tornaram organismos vivos, potencialmente abertos a acolher todas as transformações que a humanidade hoje recebe por influência da quarta revolução industrial. Então houve esse disparo na automização, na informatização, na digitalização, na utilização da eletrônica, do blockchain, de tudo aquilo que hoje até a inteligência artificial faz com que os serviços cartorários hoje sejam sinônimo de eficiência e segurança. Então Bernardo teve uma grande participação nisso, porque ele não hesitava, ele nunca deixou de ir a Brasília e conversar com quem fosse para mostrar o ponto de vista que veio, afinal, a ser acolhido pelo Constituinte. Eu me lembro das inúmeras conversas que ele teve, as visitas que ele fez ao Ministério da Justiça, principalmente quando o ministro era Nelson Jobim, não é? Ou a interlocução dele com todos os presidentes do Supremo Tribunal Federal, depois com o Superior Tribunal de Justiça, e o relacionamento dele, mais do que amigável, com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, enquanto outros poderiam hesitar, pensando se deveriam ou não entrar numa luta cujo resultado a gente não sabia se seria bem sucedido ou não, ele arrostava dificuldades, ele era corajoso e ele ia à frente, liderando. Agora, teve momentos assim que eu, até por ser menor, ter menos idade, momentos que os sindicatos eram fortes e tinham funcionários do 18º que participavam desse sindicato. E o garoto, eu ia lá depois da escola ver ele e tal, e eu me lembro que esse sindicato pararam na frente do cartório, fizeram uma bagunça, eu nem sei te dizer o ano praticamente, e eu preocupado, eu fiquei meio aterrorizado, era um momento de um país diferente, onde os sindicatos eram fortes. Eu vi uma atitude dele, ele saindo do cartório, se expondo, como sempre foi, ele chamando a responsabilidade para ele, e se dirigindo até o veículo onde as pessoas estavam, e eu falei, agora vai acontecer uma coisa que vai mexer com toda a nossa família, não sei o que pode acontecer, estava prevendo o pior. Mas ele, como líder, começou a conversar, começou a falar, começou a contextualizar, e a coisa foi mudando, foi acalmando o pessoal, trouxe uma calma para o momento naquela hora, e a coisa foi parando. E aquilo me trouxe também um momento assim de exemplo, de ver o quanto ele era um líder, para poder contornar situações difíceis também. Me marcou muito. Me marcou demais aquele momento, ficou. Tem muitas. O Bernardo, ele era preocupado com a resolução de questões que podiam perturbar o andamento do registro de imóveis em São Paulo. Então, a vara de registros era onde aconteciam todas as coisas, né? Todas as novidades,
os pioneirismos, as mudanças de legislação logo repercutiam ali, porque o mercado imobiliário de São Paulo é o mais intenso do Brasil. Havia uma questão sobre restrições convencionais, ou seja, aquelas vontades que o empreendedor, o loteador, faz com que determinados loteamentos não possam exorbitar certos limites, e isso se discutia então se essas cláusulas convencionais elas eram absolutas ou elas poderiam se alterar com o tempo. E eu tive de proferir uma decisão muito longa, que eu procurei fundamentar, e o Bernardo fez com que essa decisão fosse publicada no jornal O Estado de São Paulo. Foi uma página inteira de jornal, então era aquele jornal convencional grande, e isso repercutiu no Brasil, e a partir daí o Estado de São Paulo me convidou a escrever periodicamente, então eu devo ao Bernardo isso. Uma outra coisa que eu devo ao Bernardo, ele era extremamente generoso, e ele tem um serviço de encadernação no 18º Registro de Imóveis, feito pelo Alex, que é um verdadeiro artista, um artesão muito caprichoso. O Bernardo um dia foi à minha casa, viu minha biblioteca, viu que havia muitos volumes sem encadernação e se propôs a fazer a encadernação. Então eu abusei dessa bondade dele, dessa generosidade, mandando muitos livros. A cada remessa voltavam os livros muito bem encadernados, e usei bastante dessa bondade do Bernardo. E hoje, quando eu olho ali na minha biblioteca, aqueles volumes estão bem apresentados ali, luxuosamente encadernados. Eu falo mais uma coisa que eu devo ao Bernardo. Mas não era só na questão material. O Bernardo era generoso para com todos, né? Então, a gente foi um pai maravilhoso, eu devo tudo a ele, eu e meus irmãos. Agora, a concentração dele no negócio dele era tão grande que sufocava um pouco a nossa relação familiar. É um pouco difícil eu falar isso, mas assim, até nos nossos almoços, nas nossas confraternizações familiares, vinha sempre o assunto da profissão. Então ele era tão focado, ele era tão voltado para o que ele fazia, que às vezes parecia que a gente estava em segundo plano, mas não. Tudo aquilo era voltado para nos dar uma vida excelente. Então não tem reclamação, eu não reclamo de nada, mas era que a coisa era muito latente em relação ao cartório. Ele tinha muita mania de comida, né? Ele adorava comida, assim, muita abundância, muita coisa, muito assim. E ele adorava fazer lanches no cartório lá dele, ele mandava as fotos lá das reuniões dele com aquele monte de sanduíche, um monte de pizza. Assim, a gente, quando era jovem, eu e ele, eu tenho 82, acho que ele morreu com 88, por aí, e a gente almoçávamos juntos, eu, ele, o doutor Francisco Raimundo, o doutor Ademar, nós almoçávamos na cidade, porque os cartórios eram na cidade naquela época, o 16º era depois do edifício Brasilar, que hoje está todo bichado, ficou horrível. Mas naquela época não era tudo bonitinho. E tinha naquela rua que sobe uma rampazinha que tinha ali, logo ali naquela rua, eu esqueci, acho que Xavier de Toledo, por aí, tinha vários bares, restaurantes assim, como tem agora por aqui. E a gente almoçava lá, todo mundo junto. E eu, minhas irmãs também com ele, o doutor Bernardo, muita saudade eu tenho dele. Gostava muito dele. E o que ele podia fazer para ajudar a gente, ele ajudava. Muito fiel à tradição peninsular, então como bom descendente de italiano,
ele era alguém que se preocupava muito com propiciar uma alimentação nutritiva, saborosa, para todos aqueles que trabalhavam com ele e também para os seus amigos. Então ele era muito festeiro, gostava de fazer almoços, gostava de frequentar aquelas cantinas italianas, onde ele, além de oferecer o almoço, depois ele fazia com que cada convidado fosse para casa com queijos, com sardela, com pão. Ele era muito generoso nesse aspecto, era muito bom anfitrião, sabia receber muito bem. No fundo, Frederico, eu acabei de falar, o Bernardo, o sonho dele, eu acho que era ser goleiro do Palmeiras. Ele não conseguiu. E aí ele colocou, fez o máximo do máximo para que um dos filhos dele, acho que o Fábio, fosse o goleiro do Palmeiras. E colocou lá e queria, porque queria que o menino fosse. Mas uma vez eu até brinquei com ele, vocês querem ser goleiro? Nem tamanho vocês têm para ser goleiro, não é? Então, essa brincadeira minha de corintiano e palmeirense sempre pairava, sabe? Mas era uma coisa bem sadia, gostosa e vai fazer muita falta. Meus irmãos foram pro lado do futebol, que foi um sonho dele. O meu irmão, o do meio, chegou a ser goleiro do Palmeiras. O menor foi um meio de campo que chegou a ir para a Itália jogar. Estão hoje os dois voltados nessa profissão. Ele viveu isso, mas muito. Viveu o Palmeiras, teve uma época que ele foi muito cotado para ser o presidente do Palmeiras, e isso foi uma preocupação para a gente, porque é muito difícil você, um clube de futebol, ele tem... É uma política e é voltada para as pessoas que às vezes não são de um caráter e uma personalidade igual a dele. E a gente achou que isso, com a profissão dele, ia causar sérios problemas. Então foi uma briga na nossa família, mas ele foi um apaixonado a ponto de conseguir o centro de treinamento que hoje é do Palmeiras no governo Jânio Quadros. Ele lutou muito. E para fazer, eu me lembro bem ele indo na Votorantim para conseguir o cimento, indo nas construtoras que ele tinha relação para conseguir o ferro, a obra, e ele conseguiu fazer aquilo sair do papel do sonho para o Palmeiras. Então ele era um apaixonado pelo futebol, pelo Palmeiras, por tudo isso. Ele chegava a pintar a igreja a cada 2, 3 anos e vivia lá no bairro. A gente, depois mesmo de ter mudado do bairro, a gente vivia lá, amigos, as padarias tradicionais, os restaurantes. A gente não deixava de uma vez por semana, ou a cada 15 dias, estar no bairro, rever os amigos da uma vida inteira dele também de lá. Então, ele contribuiu muito com obras as mais variadas, mas eu me lembro bastante de uma necessidade das irmãs carmelitas de Santa Teresa, uma ordem de carmelitas descalças, não é? Uma ordem de clausura, são religiosas que se fecham num Carmelo e vivem uma vida de oração, sem muito contato com a população. É uma ordem, é aquela que pertenceu a Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Lisieux, que é uma doutora da igreja. Dizem os papas que
ela, na sua oração recolhida, ela fez tanto para a humanidade quanto Francisco de Assis ou Inácio de Loyola, que foram santos muito combativos, né? Mas eu tinha uma prima religiosa carmelita, no Carmelo de Nossa Senhora da Esperança, em São João do Boa Vista, e ela sempre lutando com dificuldades. O Bernardo, todos os meses, fazia um depósito para essas religiosas. Um dia eu o convenci a ir comigo lá visitar as carmelitas e o Carmelo que ele ajudava. E aí foi uma festa, porque as irmãs, a essa altura, elas ficavam numa sala, nós atrás das grades, além das grades havia uns pregos enormes separando, nós não podíamos ter contato. Mas o Bernardo fez tanta graça, fez tanta palhaçada, foi tão alegre que as irmãs no fim ficaram todas sorridentes. Foi um momento assim de muita alegria dentro de um Carmelo que é uma casa de recolhimento, e nós podemos confundir recolhimento, oração com uma certa tristeza, uma certa uma certa melancolia, né? O Carmelo não é uma casa taciturna, é uma casa alegre. E nesse dia, em São João do Boa Vista, o Bernardo Oswaldo Francês fez todas as irmãs rirem, cantarem. Depois disso, sempre elas me perguntavam como estava o Bernardo, onde estava o Bernardo, e rezavam por ele. O Bernardo era assim, ele era devoto, ele era respeitador, né? Ele tinha, o Bernardo, os extremos. Assim como ele era muito religioso, ele não poupava palavrões, certo? E ele encontrava com você, eu não vou falar e repetir o que ele já dizia. Tá? Deduz o que você quiser. Da mesma maneira que ele era assim religioso, tal, ele tinha isso daí. Era uma coisa muito peculiar de Bernardo, esses palavrões. Tanto pessoalmente como do telefone, ele era isso daí que eu estou te falando. Olha, o Bernardo, eu não vou dizer que era só meu amigo. Eu considerava o Bernardo como meu irmão, porque nós convivemos durante muito tempo juntos. A minha história se confunde às vezes com a dele e tal, ele no registro de imóveis e eu no títulos e documentos. Então foi uma amizade muito longa, certo? E eu tenho grandes lembranças da vida do Bernardo e tal, porque nós convivemos juntos durante todos esses tempos. Eu estou há 58 anos no terceiro cartório. E o Bernardo estava mais do que isso, estava mais de 60. Então você vê que nós convivemos muito tempo juntos. Olha, eu vou te contar uma coisa. O Bernardo, ele tinha assim como diz, uma fraterna amizade comigo, e tinha coisas assim que são peculiares, assim. Por exemplo, ele tinha uma padaria chamada Basilicata, que era no Bexiga. E ele muitas vezes foi lá no Basilicata e comprava pão e mandava levar no cartório para mim. Veja só que são coisas assim, né, de amizade mesmo, né, que batalhamos muito em Brasília, tal, por causa de Constituinte e tudo. Agora, eu não podia deixar de falar, Frederico, que uns dias antes do Bernardo falecer e ir para o hospital, eu fiquei sabendo que eu ia ser bisavô. A minha neta disse que seria mãe de gêmeos. E passou alguns dias até que ela decidiu o nome dos gêmeos. Quando eu fiquei sabendo, no dia seguinte eu liguei para o Bernardo para poder dizer que eu ia ser bisavô. Ele se emocionou, quase chorou do outro lado e eu do lado de cá. Mas aí, quase que chegamos aos prantos quando eu disse que um dos bisnetos se chamaria Bernardo.
né? Então foi daquele lado uma alegria e para mim também. Perdi um irmão e um amigão. É o que eu tenho para falar de Bernardo Oswaldo Francês, com a voz embargada. Olha, a saudade é imensa, né? Porque pela nossa convivência há tanto tempo, tivemos assim muitas fases boas, né? De visitar o cartório dele, de ser uma pessoa muito bondosa. Graças à liderança de Bernardo Oswaldo Francês, hoje cartório significa uma unidade extrajudicial eficiente, produtiva, confiável, que traz segurança jurídica para a cidadania brasileira. Isso nós devemos a várias pessoas, mas se não fora essa qualidade de Bernardo Oswaldo Francês, de ser corajoso, destemido, ousado até, audaz, mas provido de uma boa vontade, de uma crença no sistema e de um bom humor invejável, nós não teríamos alcançado esse estágio em que hoje nós estamos. Olha, sabemos que a vida é finita, então é o fim que espera a todos nós. Então, embora consciente disso, porque o Dr. Bernardo era uma pessoa que felizmente viveu bastante, ele pôde acompanhar aí a evolução de toda a sociedade em termos tecnológicos. Ele começou a trabalhar em cartório ainda escrevendo à mão os atos, passou pela máquina de escrever, chegou na fase do computador, da computação, agora com praticamente a vigência da inteligência artificial, digamos assim. Então, a gente sabe que o Dr. Bernardo não seria eterno, embora essa fosse a vontade, mas não está fácil, mas cada dia é um dia. E o legado que ele deixou de empenho, de responsabilidade, de dedicação, estão presentes no meu dia a dia, né? Desde o dia que ele faleceu, e ele também me aconselhava pessoalmente, frente a algumas dificuldades da vida, ele sempre falava: você tem que ser forte, você tem que encarar as coisas de frente. E sempre que eu me deparo com alguma dificuldade ainda hoje, me vem a lembrança desses conselhos, e como eu disse, o meu relacionamento com ele acabou extrapolando a questão profissional, e eu fico feliz porque ouvi do próprio Dr. Bernardo que eu fui a filha que ele não teve. Então é um presente, eu sou muito grata, e tive a oportunidade por diversas vezes de olhar para ele e dizer muito obrigada, porque eu sei que foi uma oportunidade única, foi um voto de confiança de uma pessoa que tem um prestígio, teve toda uma história na construção do que hoje é o registro de imóveis no Brasil. Então eu me sinto privilegiada e sinto que esses últimos anos me agregaram muito, que eu carregarei para sempre aí todos os ensinamentos que pude ter com o Dr. Bernardo. Eu queria agradecer todos os amigos, as pessoas próximas a ele, que eu tenho até hoje proximidade, a tudo que foi a vida dele ao segmento, tudo que envolveu, porque fez do meu pai uma pessoa muito feliz e realizada. Está vendo meu filho?
demais o meu penar. Quero voltar na vida. Quero de novo cantar. Quem é o dançarina? Você dança. Madrugada foi aquela que veio meu violão. Não fiz serenata pra ela e nem cantei uma linda canção. Que madrugada foi aquela que eu perdi meu violão. Não fiz serenata pra ela e nem cantei uma linda canção. Uma canção para quem se ama, que sai do coração dizendo assim: abre a janela, hoje abre a janela, dê um sorriso e joga uma flor para mim. Abre a janela, hoje abre a janela, dê um sorriso e jogue uma flor para mim. Cantando assim, laia, 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 laia.